Olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História. Eu sou o professor Artemio Montanho desse componente maravilhoso e eu quero convidar você a verificar hoje o nosso objeto de conhecimento. Nossa aula de número 39 tem como objeto de conhecimento os Estados Unidos da América e a América Latina no século XIX. Detalhamento, nós vamos verificar o quê? As influências norte-americanas na cultura amazônica. Então, sem muita demora, vamos iniciar nossa aula? Então, meus queridos, nós vamos verificar como é que a questão dos Estados Unidos teve influência também aqui na Amazônia. O desenvolvimento dos Estados Unidos, a questão da economia, da política, né? Como é que nessa questão de ampliar influências pelo globo, como é que a Amazônia vai ser influenciada por esse desenvolvimento dos Estados Unidos? Na aula anterior, vocês aprenderam um pouco sobre o processo de expansão, viram a questão das colônias, como elas se desenvolveram, da marcha para o oeste, e entenderam que naquele momento os Estados Unidos começou a se tornar uma grande potência, principalmente após o período de independência da Inglaterra. Então, por ter se tornado uma potência, consequentemente, a influência dos Estados Unidos vai se espalhar para outras áreas do mundo, principalmente sobre a chamada América Latina, né? Então, nós estamos inclusos no que eles chamam de América Latina, o que é classificada como América Latina. Aqui na América do Sul, nós estamos, então, dentro desse processo de influência norte-americana. Então, vamos verificar um pouco a respeito disso. Influências norte-americanas na cultura amazônica no século XIX. Então, no século XIX, a presença dos Estados Unidos na América Latina se intensificou, impactando significativamente a cultura amazônica. As influências norte-americanas se manifestaram em diversos aspectos da vida social, econômica e política da região, com efeitos duradouros e complexos. Ou seja, o nosso texto inicial está falando que sim, no século XIX, os Estados Unidos influenciou a cultura amazônica. Mas de que forma? Vamos começar então a observar alguns apontamentos sobre aspectos em que nós podemos observar essa influência, ok? Então, a primeira parte a gente vai dar um conceito geral sobre o que são essas influências em alguns setores e depois, na segunda parte da nossa aula, a gente vai ver exemplos práticos de como isso aconteceu. Então, ponto 1, expansão do comércio e investimentos. Então, a busca por recursos naturais, como borracha e madeira, impulsionou o comércio entre a Amazônia e os Estados Unidos. Então, primeiro ponto que a gente vê aí é a questão do comércio e investimentos. Como assim, professor? Em que setores específicos? Bem, um deles está citado ali que é a borracha e madeira. Ou seja, a partir de uma necessidade dos Estados Unidos terem essa matéria-prima, no caso, o látex da seringueira, foi intensificado o processo de coleta na região, que exportava para os Estados Unidos e com isso movimentava a economia amazonense, certo? Além disso, essa borracha era muito necessária para o desenvolvimento da indústria automobilística lá nos Estados Unidos, que se expandiu de modo muito grande aí nesse período, ok? Então, a questão da Belle Époque que se viveu na Europa, do desenvolvimento técnico-científico, está associada também a toda essa questão, ok? Então, uma necessidade por novos produtos que eram colocados no mercado, além desse crescimento da economia também nos Estados Unidos, certo? Até aí, então, o primeiro exemplo na questão da economia, ou melhor, o primeiro ponto apontado, depois veremos exemplos práticos. Vamos continuar, então? Empresas norte-americanas investiram na construção de ferrovias e portos, modernizando a infraestrutura da região. Então, o comércio da borracha, comércio de madeira, e também aqui temos agora um investimento, como, por exemplo, construção de ferrovias e portos. Para que ferrovias e portos? Para transporte de mercadorias, não só de pessoas, mas principalmente de mercadorias, tá?
Um dos exemplos que a gente pode citar é em Rondônia, por exemplo, a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, ok? Que é considerado um dos marcos da construção ferroviária no mundo, ok? Portos para quê? Transportar mercadorias também de uma cidade para outra, até porque a nossa região, a gente sabe que ela é cortada por rios que ligam todos os municípios. Alguns você vai ter o acesso por terra, não é? Por estrada, mas a maioria dos nossos municípios aqui no nosso estado do Amazonas são interligados pelos rios, ou seja, nossos rios são basicamente nossas estradas, até porque temos poucos aeroportos e poucas estradas para fazer essa interligação. Então precisamos de quê? De navios, de embarcações, de portos para transporte de pessoas, para transporte de mercadorias. Então, nesse momento, foi uma das grandes opções se investir na construção desses portos para facilitar o transporte de mercadorias do Amazonas, como, por exemplo, a borracha, para onde? Para os Estados Unidos. Continuando. O crescimento do comércio gerou novas oportunidades de trabalho e renda para os povos da Amazônia, mas também contribuiu para a exploração de recursos naturais e a expropriação de terras indígenas, ou seja, na medida que o comércio aumenta, novas terras são ocupadas, acontece o processo de expulsão de algumas etnias de suas terras ancestrais e nós vamos ter conflitos acontecendo, tanto na questão, por exemplo, né, agrária, que é uma questão bem presente nos dias de hoje, tá certo? Então, aqui na sequência, nós temos um exemplo, né, desse processo do produto que era comercializado nesse momento. Como já citei para vocês, vou trazer aqui novamente, tá? Que seria uma representação aqui de uma seringueira, Deve Brasiliensis, e do trabalho que era realizado por uma das figuras centrais ali no processo de extração do látex da seringueira, que é o seringueiro. Era ele que passava os seus dias no interior das florestas, fazendo coleta da seiva da seringueira. Para quê? Para acumular, transformar nas bolas ali de borracha, chamado de cernambi, que depois eram defumadas e eram enviadas nesses portos. Para onde? Através desses portos, para os Estados Unidos e outros locais do mundo também que necessitavam desse produto para desenvolvimento de comércio. Mas por que é importante a gente citar a figura do seringueiro aqui, já que nós estamos falando nessas questões de influências culturais na Amazônia? Porque uma vez que o comércio da borracha se expandiu, houve uma necessidade maior de coleta da seiva da seringueira para abastecer o mercado internacional, houve também a necessidade de se ter mais mão de obra presente na Amazônia para realizar esse serviço. Por quê? Porque os seringais eram áreas muito extensas e você não encontrava uma seringueira ao lado da outra para fazer o processo de coleta. Às vezes, elas estavam a meio-dia de caminhada de distância uma da outra. Então, você imagina o trabalho que dava para um seringueiro, muitas vezes, passar coletando a seiva de 1, 2, 3, 4, 5 árvores que fossem no dia. Então, era um trabalho muito dispendioso, cansativo e demorado. Mas quem era que fazia esse processo de coleta? Claro, alguns locais, né, pessoas nativas da região, mas principalmente porque durante a primeira onda da economia da borracha, nós tivemos uma seca no Nordeste. Então, muita gente de lá do Nordeste veio atraída para a região amazônica trabalhar na extração do látex com a promessa de quê? De mudar de vida, de ganhar dinheiro, de ter melhores condições para ele e para sua família. Então nós vamos ter uma leva de migrantes nordestinos migrando do Nordeste para o Norte, né, para a região amazônica, para trabalhar na coleta de seringa. Ou melhor, da seiva da seringueira. E o que vai acontecer com isso? Por que isso é importante? Porque na medida que pessoas vêm de fora, trazem não só consigo seus bens materiais, mas também bens imateriais, como cultura, linguagem, não é? E outras coisas que podem vir associadas a isso, como, por exemplo, ditados populares, o modo de vivência, não é? Os seus modos de se relacionar socialmente.
Não é? Então, cada lugar tem um jeito próprio de fazer suas coisas, tem algumas gírias específicas de alguma região, que é chamadas regionalidades, e também culturas que muitas vezes se diferenciam. A gente não pode dizer que a cultura amazonense é igual à cultura do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, de Santa Catarina, não é igual. Nós vamos ter, né, diversas diferenças, não só na questão cultural, como muitas vezes na linguagem, porque existem palavras específicas, né, daquela região que muitas vezes a gente ouve e não entende, não sabe o que é, você tem que perguntar se a pessoa não explicar. Então você imagina que no meio desse fluxo, né, de aumento do comércio da seiva da seringueira, houve também um fluxo de pessoas vindas de outras regiões, principalmente do Nordeste, para cá, que traziam consigo toda a sua bagagem cultural, religiosa e linguística. Então isso acabava causando também um processo de variação cultural e linguística, trazendo essas questões, né, que a gente observa hoje, que são todas essas misturas que nós somos resultado, né, de mistura com indígena, com branco, com negro e por aí vai. Tá bom? Então, a questão do comércio com os Estados Unidos, a economia, mexeu com toda certeza com o quê? Com a cultura amazonense. Influência cultural e religiosa. Missionários protestantes norte-americanos estabeleceram escolas e igrejas na Amazônia, introduzindo novas crenças e valores religiosos. A exemplo do que nós já vimos, por exemplo, em algumas aulas dos missionários que vinham, né, durante o período colonial, né? A gente já falou dos franciscanos, capuchinhos e de outros grupos também, né, que estavam radicados aqui no Amazonas e vieram junto, né, com os colonizadores, mas que, na mesma medida que eles estavam aqui para ocupar, também estavam para catequizar, para ganhar mais seguidores para a Igreja Católica. E por conta disso, do processo de quê? De catequização, acabavam também, né, introduzindo novas religiões e crenças, e muitas vezes enfiando à força, né, fazendo com que os indígenas fizessem isso à força. Então agora, durante esse período, também no século XIX, a gente vai ver a presença desses missionários chegando aqui e trazendo novos modos de vivência, religiões e outras questões também que vão alterar a questão da cultura e religiosidade local. Cada povo tem suas crenças particulares de origem, mas na medida que você tem contato com outros povos, a tendência é que você tenha acesso a novos conhecimentos, não é? Novos círculos sociais, novas culturas a partir da fusão de outras anteriores. E também é na questão da religiosidade que você pode aderir ou não à cultura do outro. Ok? Continuando. Influência cultural e religiosa ainda. A educação missionária promoveu a alfabetização e o ensino em inglês, impactando a cultura e a identidade dos povos indígenas. Continuando. A influência cultural norte-americana também se manifestou na moda, na música e na culinária da região. Ou seja, o que a gente ouve é uma mistura, né, de sons, de influências, tanto originárias do Brasil, como também as que vieram de fora. Por exemplo, você acha que hoje a questão de você ir numa lanchonete e comer é originário de uma cultura indígena ou originário de uma cultura estrangeira? Hoje nós temos, por exemplo, redes internacionais de lanchonetes que se estabeleceram no Brasil e aqui em Manaus elas estão também se espalhando, né? Redes de fast food. A ideia do fast food, no modo de comer que nós temos até hoje, por exemplo, não é daqui, não é nativa daqui. Essa ideia vem de fora. Então, até hoje nós sentimos essas influências que foram radicadas aqui na nossa cultura a partir do contato com a cultura estrangeira. Diplomacia e política a respeito desse aspecto. O que nós podemos comentar? Vamos ver. Os Estados Unidos intervieram em diversos conflitos na América Latina, incluindo a Guerra do Paraguai, buscando expandir sua influência na região. Então nós vamos ter aí o dedinho dos Estados Unidos também no meio dessa guerra, financiando, né, vendendo armas e tudo mais. Mas nós também sabemos que não foi o único país que estava associado a essas questões, como por exemplo a Inglaterra também tinha grandes interesses, não é, aí
nesse momento ali embarrar o desenvolvimento do Paraguai, não é? Mas as grandes potências geralmente estarão sempre envolvidas em muitos conflitos, né, que resultaram nesses momentos aí. Continuando. A doutrina Monroe, que defendia a América para os americanos, serviu como justificativa para o expansionismo norte-americano e para a intervenção nos países latino-americanos, que eu acredito que é uma coisa que você já tem informação, né, com a política do Big Stick, ou seja, do grande porrete, onde se defendia que deveria haver o processo de expansão da influência norte-americana para outros países chamados de latino-americanos. E nós não escapamos disso. Nós também, até hoje, temos influência da cultura dos Estados Unidos, esse processo de crescimento e influência que eles tiveram nesse momento. Continuando. A política dos Estados Unidos frequentemente favoreciam elites locais e empresas norte-americanas em detrimento dos interesses dos povos da Amazônia, através de quê? De financiamentos, né? De garantir que essas empresas tivessem sucesso e iniciassem o seu processo de exploração que fosse necessário aqui para garantir que elas tivessem sucesso e se desenvolvessem economicamente bem, tá ok? E os impactos ambientais que isso vai gerar, a questão da chegada de cultura estrangeira, a questão de empresas estrangeiras também que são radicadas dentro da nossa região, o que isso vai gerar? A exploração desenfreada dos recursos naturais causou desmatamento, poluição e degradação ambiental. Eu acredito que esses termos são conhecidos de todo mundo, porque se você não viu aí na sua região alguma questão relacionada a desmatamento, extração de madeira, mineração, se você não viu de perto, mas no mínimo acredito que você já deve ter visto alguma coisa, por exemplo, nos telejornais ou nos veículos de comunicação por meio da internet, ou mesmo também nas chamadas mídias sociais, nas redes sociais, né, como o Twitter, o Instagram, que agora se chama X, né, e o WhatsApp, por aí vai. Diversos meios de comunicação que são utilizados e que a gente verifica que essas questões ambientais estão sendo debatidas cada vez mais por conta desse processo de deterioração da natureza, onde a gente vê campanhas de conscientização falando que é necessário que haja uma preservação da natureza para que nós possamos viver bem também. Até porque nós precisamos de uma natureza ali, né, perto da gente, não só por questão de bem-estar, mas por questão também de saúde e de necessidade de sobrevivência. Porque vamos pensar, temos um grande número de pessoas que vivem nas cidades, que utiliza um supermercado para comprar o que necessita de proteína, de outros alimentos, não é? Sim, temos pessoas que dependem do agronegócio, né, da pecuária para sobreviver. Mas nós também temos muitas pessoas que não vivem nos centros urbanos e que vivem mais afastados da cidade, que moram nos interiores. Por exemplo, na nossa região, nós temos municípios e lá comunidades mais afastadas que você levaria dias para chegar até a sede do município e que você vive em um contato maior com a natureza, que você tira da natureza parte do seu sustento, né? Você pesca, você caça, você planta uma roça para fazer uma farinha, você planta melancia, planta milho. Às vezes você vai tirar um açaí, ou seja, coisas que são utilizadas no seu dia a dia como base de alimento, que se a natureza for destruída, ela for degradada onde você mora, com certeza você sentiria a falta de muitas dessas coisas, porque você não teria mais acesso por falta de uma natureza que pudesse produzir, né, esses produtos e trazer essa qualidade de vida que se tem. Então, nós precisamos sim ter esse cuidado, por mais que haja o processo de desenvolvimento contínuo da indústria, desenvolvimento contínuo, né, das tecnologias, é necessário que a gente também tenha esse cuidado na mesma medida com a natureza, né? Então, precisa-se de um equilíbrio entre essas coisas. Impactos socioambientais. A construção de grandes projetos e de infraestrutura como hidrelétricas gerou impactos sociais e ambientais negativos com o deslocamento de comunidades e a perda de biodiversidade. É exemplo do que já foi citado numa aula para vocês também, eu acredito que vocês vão lembrar aqui comigo,
Aqui perto, né, em Presidente Figueiredo, ali no distrito de Balbina, nós sabemos que houve o quê? A construção de uma hidroelétrica, ou seja, é uma usina de produção de energia que utiliza a força da água para movimentar turbinas, gerar energia e mandar para a cidade, não é? Mas para isso foi necessário se construir uma barragem enorme e inundar uma grande área e deslocar a população de lá para um outro terreno, né? Para uma outra área para habitar. E claro, isso fez com que essas pessoas perdessem suas residências naquele momento ali, que foram realocadas em outro lugar. Também perdessem parte da sua cultura, da sua terra de origem, bem como a parte do meio ambiente, da natureza que foi inundada, também muito dela foi destruída por conta do avanço das águas, não é? Então, parte nós temos o progresso da questão da eletricidade e parte nós temos perdas materiais e imateriais também da questão cultural, como também da questão de quê? Da própria natureza, que foi nesse momento aí submersa, né? Onde muitos animais ficaram ilhados, mas que nesse momento, se eu não me engano, está sendo reavaliado a questão, né, dessa funcionalidade, né, da represa de Balbina. Até, se eu não me engano, não me falha a memória, estão se revendo algumas questões a respeito disso. Não é mais que até hoje nós temos aí a represa de Balbina funcionando, mas é um dos exemplos dessas grandes obras do momento e que trouxeram algumas alterações geográficas para o local, trazendo perdas materiais e imateriais. Continuando. As influências norte-americanas na Amazônia foram acompanhadas de tensões e conflitos entre diferentes grupos sociais, como indígenas, colonos seringueiros e missionários também. Então, o Amazonas, como a gente vai ver aqui no nosso mapa, essa aqui é a região do nosso estado, tá? Aquela de verde ali destacado. É justamente sobre essa região que a gente está verificando agora como a influência dos Estados Unidos, que fica lá na parte de cima do mapa da América do Norte, com seu processo de expansão e política a partir da doutrina Monroe, ou Monroe, depende de como você pronuncia. Como é que nossa cultura vai ser influenciada até os dias de hoje por conta desse processo de expansão? Então a gente já falou até agora aqui em alguns pontos específicos onde é que a gente vai ver essa influência, em que setores nós vemos essas influências. Então nós vamos falar agora, a partir desse momento, dentro do Amazonas, algumas coisas mais práticas, com exemplos específicos, onde nós podemos ver essas políticas aplicadas, ok? Então, exemplos específicos a respeito dessa questão. Primeiro, na questão da expansão da borracha. Então, a partir da segunda metade do século XIX, a borracha se tornou um produto de grande demanda no mercado internacional. A Amazônia, rica em seringueiras, se tornou um importante polo de produção de borracha. Empresas norte-americanas, como a Ford Motor Company, né, investiram na região, criando seringais e exportando a borracha para os Estados Unidos. Lembrando que nesse momento que nós estamos falando do investimento das indústrias Ford na região amazônica, não estou dizendo especificamente só no Amazonas, vamos ampliar para uma macro-região que é, né, a Amazônia, tá bom? E não Amazonas. Quando nós falamos de Amazonas, nos referimos aqui ao nosso estado, mas a Amazônia é uma macro-região que se estende para, se eu não me engano, mais 2 ou 3 estados, se não me falha a memória, ok? Então, por exemplo, no Pará, nós vamos ter os casos de Fordlândia e Belterra. Porque, se você prestar atenção, o momento que as indústrias Ford vão investir nesse processo de retomada da expansão, tá, da extração do lácteos, vai ser durante a Segunda Guerra Mundial, quando nós vamos ter os chamados Acordos de Washington sendo colocados em prática pelo presidente do Brasil no momento, que vai ser o Getúlio Vargas, estabelecendo o acordo com o presidente dos Estados Unidos. E nesses investimentos, nesses negócios, o governo americano se comprometia em investir no processo de retomada da extração do látex, porque já vai ser o segundo ciclo da borracha, e em troca de o Brasil, por exemplo, permitir que os Estados Unidos estabelecessem bases militares, se eu não me engano, lá na região Nordeste, especificamente em Natal, ok? Além disso,
além dessa questão de propiciar investimentos para a construção dessas cidades, Fordlândia e Belterra, que ficam no estado do Pará, ali próximos do município de Santarém, o que a gente vai ter também? O processo de investimento na criação de indústrias que trabalhassem com a siderúrgica, ou seja, a questão de metais, não é? Se eu não me engano, a Companhia Siderúrgica Nacional vai ser criada exatamente nesse momento por conta desses investimentos, os chamados Acordos de Washington. Então, são alguns dos exemplos. Por exemplo, uma vez eu fui lá no estado do Pará visitar algumas pessoas, alguns conhecidos, e eles tinham lá um filtro de barro, né, mais ou menos desse tamanho, que estava descrito lá na fabricação, de onde veio e tudo mais, aí tinha lá Ford Motor Company, ou seja, até hoje nós temos ainda resquícios na vida das pessoas de coisas que são daquele momento, tá? Fordlândia e Belterra também ainda estão lá, ainda que se você quiser, se você tiver oportunidade, você pode ir lá visitar e conhecer. Infelizmente, esse plano não teve muito sucesso, porque as seringueiras que se montou lá o sistema de agricultura, diferente do primeiro ciclo, que era da seringueira silvestre, agora você pretendia se montar um sistema de agricultura realmente bem organizadinho, não teve sucesso por conta de que um dos motivos, por exemplo, foi que essas seringueiras ficavam muito doentes. Então elas produziam pouco látex e depois elas acabavam morrendo por conta de uma doença desconhecida que afetava essas seringueiras. Então esse é um dos exemplos dessa questão da relação econômica, né, entre Estados Unidos e o Brasil, nesse momento afetando aqui a região amazônica. Continuando. Essa atividade gerou impactos socioambientais significativos, como o desmatamento e a exploração de trabalhadores. Ok, além dessa questão da borracha, nós temos também as chamadas missões protestantes. Missionários protestantes norte-americanos, como os presbiterianos e os batistas, estabeleceram-se na Amazônia a partir da metade do século XIX. Eles fundaram escolas, igrejas e hospitais com o objetivo de converter os povos indígenas ao cristianismo e promover a civilização. A educação missionária manteve um impacto significativo na cultura e na identidade dos povos indígenas, introduzindo novos valores e costumes. Inclusive, parte, né, dessa questão dos batistas começou no Acre, depois alguns deles vieram para Manaus e estabeleceram algumas igrejas aqui também, ok? Mas e a doutrina Monroe, como é que a gente percebe ela? Proclamada em 1823, a doutrina Monroe defendia o princípio da América para os americanos. Essa doutrina serviu como justificativa para o expansionismo norte-americano na América Latina e para a intervenção nos países da região. No caso da Amazônia, a doutrina Monroe foi utilizada para justificar a presença dos Estados Unidos na região e para defender seus interesses econômicos e políticos. E hoje, que nós sabemos que é a questão da soberania nacional, como é que muitas vezes esses países conseguem ainda ter tanta influência em outras regiões? Através, por exemplo, da presença das chamadas indústrias, que são transnacionais, que são internacionais, transnacionais e por aí vai. Então, através do investimento de capital. É assim que eles conseguem ter essa influência, porque eles transformam as comunidades locais em comunidades dependentes dessa indústria, economicamente falando, porque ela gera empregos, movimenta a economia, então as comunidades locais acabam ficando dependentes, ok? Então, nós vamos ver esse processo de influência acontecendo dessa forma, ok? Mas vamos ao nosso ponto 5, para nós irmos nos encaminhando para a finalização da nossa aula. Ponto 5 fala sobre resistência e autonomia. Então, apesar das influências norte-americanas, os povos da Amazônia desenvolveram estratégias de resistência e luta pela autonomia. Movimentos sociais e políticos reivindicaram o reconhecimento de seus direitos territoriais, culturais e políticos. A luta pela autodeterminação e pela preservação da cultura amazônica continua até os dias de hoje. Tanto que a gente vê, nesse momento, muitas etnias, né, resgatando sua língua materna, começando o processo de autorreconhecimento como indígena, não negando mais as suas raízes, não é? Então a gente vê o processo de luta pela terra, principalmente a questão da demarcação das terras, que a gente já viu no outro momento, também é uma questão muito presente na luta dessas etnias.
E o que nós podemos tirar de conclusão de todas essas questões? Vamos verificar? As influências norte-americanas na cultura amazônica no século XIX foram complexas e multifacetadas, ou seja, elas têm várias formas de serem enxergadas. Então abrangem desde o comércio e investimento até a cultura, religião e política. Essas influências tiveram impactos positivos e negativos na região, e seus efeitos ainda podem ser sentidos nos dias de hoje. Ok, meus queridos? Então a gente vai finalizando por aqui com essa questão de a gente refletir sobre como a cultura de outro país, a política e a economia pode sim afetar nossas relações culturais, nossa política e nossa economia. Então fica uma lição para vocês aí que nós não somos isentos de nada do que acontece no mundo. Nós, como sujeitos históricos, nos relacionamos com os eventos que acontecem antes e durante o nosso tempo. E essa foi a nossa aula de hoje.